Irmãos amados, vamos abrir as nossas Bíblias e vamos ler a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11. Leremos. Eu gostaria que nós lêssemos do verso de número 21 ao verso de número 26. Palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11, dos versos 21 a 26, a palavra de Deus nos diz assim. A palavra de Deus nos diz assim. Minha garganta está ruim, porque na terça-feira eu gritei muito na prisão. Era um pátio com muita gente e sem microfone. Então, nas duas vezes que eu preguei para um grupo maior, e é interessante que nós conseguimos reunir essas pessoas que estavam nos pátios distantes, cantando: ó, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Na medida que nós cantamos esse hino, alguns já vinham para perto de nós chorando. O nosso desejo é que Deus abra os nossos olhos para que possamos enxergar os valores do reino de Cristo nessa terra e que sejamos fiéis a Ele. A palavra de Deus nos diz assim: a mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado, e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Isso é palavra de Deus para o nosso coração. Eu quero fazer uma pergunta aqui, levante a sua mão. Quantos de nós estamos envolvidos com algum tipo de ministério na vida da igreja? Qualquer ministério que seja no corpo de Cristo. Louvado seja Deus por sua vida, pela vida de todos que estão aí apoiando pessoas envolvidas com os ministérios, e que Deus nos ajude a fazer tudo para a glória de Deus. O nosso tema é liderando para um futuro melhor. Liderando para um futuro melhor. O alvo de Deus é que eu e você exerçamos a liderança para um futuro melhor. O futuro da Igreja de Cristo, o futuro do reino de Deus nessa terra. Nós devemos liderar pensando: eu vou ajudar a igreja a se fortalecer ainda mais. Eu vou, na força do Espírito Santo, produzir frutos que glorifiquem a Deus. Eu vou, com o meu dom e com o meu talento, trabalhar para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação da igreja de Cristo nessa terra. Oswald Sanders disse certa vez que, em um livro chamado Liderança Espiritual, da editora Mundo Cristão, ele diz assim: a maior necessidade da igreja hoje, para que ela cumpra as suas obrigações, com a presente geração, é uma liderança espiritual plena de autoridade vinda do alto. Uma das maiores necessidades da Igreja de Cristo hoje na terra é a necessidade de uma liderança que trabalhe com uma autoridade vinda do alto céu. Que Deus derrame do seu Espírito sobre nós, na nossa vida, no nosso ministério. A igreja local sempre prospera quando ela tem líderes dentro dela que sejam líderes fortes, fiéis a Deus, firmes no propósito de edificar a igreja de Deus. Líderes que tenham
líderes que tenham reverência para com a igreja. Nós não podemos tratar a igreja de qualquer jeito. A igreja de Cristo não pode ser tratada com desdém e com desprezo. A igreja foi comprada com um alto preço. O preço do sangue de Cristo na cruz do Calvário. A igreja, nós precisamos ter reverência para com a igreja, respeito pela igreja. Nós cristãos precisamos falar da igreja com amor. E mesmo que seja uma palavra mais crítica, que seja uma crítica positiva, abençoadora e amorosa. Como quem critica a igreja, não estando fora dela, mas dentro dela, trabalhando e lutando por uma igreja melhor para a glória do Senhor. Líderes que tenham reconhecimento claro de que a igreja é de Deus. Ela não é de homens, ela não é de pastores, ela não é do ministério X ou do ministério Y, ela não é da pessoa que tem o maior patrimônio econômico da igreja ou da cidade. Ela não é da pessoa mais famosa e mais estudada da cidade. A igreja é e sempre será igreja de Cristo. Ela não é de homens, porque se fosse dos homens, os homens já teriam acabado com ela. Eu quero dizer que eu creio na igreja, eu sou filho da igreja, eu louvo a Deus pela igreja, eu vejo a igreja como a minha mãe. Creio que foi Calvino que disse que a igreja é mãe de todos aqueles que têm Deus por pai. Que nós possamos amar a igreja, que nós possamos respeitar a igreja de Cristo nessa terra. Nós como líderes precisamos respeitar a igreja de Deus. Então, queridos, nós precisamos de líderes fiéis a Deus na igreja. Nós precisamos de líderes fiéis a Deus, do púlpito ao berçário. Do líder mais influente da igreja, até a pessoa que ministra a menor criança e ora pela criança que está no berçário, dizendo: Senhor, toma o futuro desta criança nas tuas santas mãos. Vejam, queridos, a importância dos mais variados ministérios na vida da igreja. Todos os ministérios são importantes, eu creio nisso. Louvado seja Deus. Quantos aqui são professores de escola dominical? Olha, maravilha. Quantos aqui trabalham no ministério de louvor da igreja? Quantos aqui são presbíteros da igreja? Presbíteras da igreja? Quantos aqui são pastores ou pastoras da igreja de Cristo? Vejam, queridos, todos nós somos chamados por Deus para semear esperança dentro de uma igreja local, para a glória de Deus. E daí a importância da gente entender que todos os ministérios da igreja são importantes. Que Deus nos ajude nessa direção, né? Eu quero falar rapidamente sobre o seguinte tema: 4 características importantes na vida de quem quer liderar visando um futuro melhor. 4 características importantes na vida de quem quer liderar visando um futuro melhor da igreja. Quantos de nós queremos liderar visando um futuro melhor? Eu creio que todos nós. Então, que Deus nos ajude a compreender o valor da liderança na vida de uma igreja local. E eu queria pensar nessas 4 características a partir da vida de um servo de Deus do passado chamado Barnabé. A vida de Barnabé. Um líder que foi fiel a Deus. Barnabé. Poderíamos pegar vários outros exemplos, mas eu quis trazer Barnabé para nós hoje aqui, para a gente pensar sobre ele. Barnabé foi um líder, em primeiro lugar,
Barnabé foi um líder interessado no bem da igreja. Interessado no bem da igreja. Você pode repetir comigo? Interessado no bem da igreja. Não interessado no seu próprio benefício. Não interessado em sua visibilidade. Não interessado nos seus próprios projetos. Eu já vi pessoas se envolverem com a igreja, quererem servir a igreja, desejarem pegar um microfone na igreja porque querem se candidatar na próxima eleição. Não use a igreja. A igreja não pode ser usada para nada. Tem que ser, sim, trabalhar nela para a glória de Deus e para o bem do reino de Deus. E aqui, queridos, eu quero dizer que nós, por graça, precisamos ser líderes com autoridade espiritual diante de Deus, diante dos homens e diante das trevas. Líderes que sejam ousados, que não temam enfrentar nada, nem mesmo ao diabo, para que o reino de Deus cresça e se fortaleça na terra. E aqui eu quero olhar para a vida de Barnabé, porque eu vejo autoridade espiritual na vida deste homem. Ele era generoso. Barnabé era generoso. Diz a Bíblia que ele doou um terreno, um campo para a igreja, colocou aos pés dos apóstolos, para a obra de Deus que estava iniciando no mundo naqueles dias. Olha a generosidade, a bondade deste homem, e certamente fez para a glória de Deus. E não foi ele que registrou, foi Lucas que disse que ele fez isso, para motivar a generosidade nossa na igreja de Deus. Há líderes que estão pregando todos os domingos, falando da palavra de Deus, falando e exortando aos outros, mas nem o dízimo ele entrega. Nem o dízimo ele entrega, porque não confia que Deus há de suprir cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. Eu não posso entender pastores que não são fiéis nos seus dízimos, pedem que os membros o sejam, mas não são. Líderes que muitas vezes contam os recursos da igreja e diz, precisa melhorar a arrecadação, mas o dízimo dele fica colocado não sei onde, no saquetel furado. A autoridade espiritual, Barnabé era generoso. E nós precisamos, para termos autoridade espiritual diante de Deus, dos homens e das trevas, nós precisamos declarar que o que dirige a nossa vida não é o dinheiro, é Deus. Deus é o Salvador da nossa alma e merece a nossa fidelidade para a glória dele. Barnabé era generoso. Barnabé era bondoso. Diz a Bíblia que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Ele era bondoso, ele era acolhedor. Em Jerusalém, quando Saulo se converte, a gente lê isso ali no livro de Atos dos Apóstolos, não é? Que Saulo se converteu em Jerusalém, chegou em Jerusalém, e as pessoas que sabiam da fama dele como um malfeitor, como alguém que prejudicou a igreja, que permitiu na morte de Estevão, os discípulos não queriam receber Saulo, mas Barnabé disse, gente, vamos acolher esse homem, porque ele viu o Senhor Jesus no caminho de Damasco. Olha a visão desse líder, pensando no futuro da igreja. Barnabé deve ter pensado, esse homem era tão zeloso quando ele estava lá do outro lado, jogando no outro time. Esse homem vai ser um impacto, vai produzir uma revolução no mundo, e de fato o foi. Para mim, depois de Jesus, Saulo
Paulo foi o maior líder que a igreja já teve. E foi a visão de Barnabé que disse: gente, Deus é poderoso para transformar vidas, e mudou esse homem. Aí a bênção da igreja ser uma igreja acolhedora, de gente a quem Deus tem transformado. Ele era dedicado, disposto. Vamos pedir que Deus nos dê disposição, para que nós possamos exercer nosso ministério com garra, com coragem, com amor, com dedicação e com determinação. Vejam, queridos irmãos, que eu acho interessante que a igreja que chegou em Antioquia, por causa daquela grande diáspora ou perseguição que aconteceu, a igreja saiu dali de Jerusalém e a igreja se espalhou por vários lugares e chegou em Antioquia. Quando ela chega em Antioquia, irmãos começam a evangelizar, vidas vêm a Cristo. Diz a palavra de Deus que gentios e judeus ouviam da palavra. Diz o verso 21 do capítulo 11, que a mão do Senhor estava com eles, com os evangelistas, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito do movimento do Espírito Santo, da graça de Deus, do avivamento espiritual ali na cidade de Antioquia, chegou aos ouvidos dos irmãos que estavam em Jerusalém. E a igreja de Jerusalém envia Barnabé até Antioquia, e ele chega ali, e vê o que Deus está fazendo, porque seus olhos estão ungidos, a sua vida está cheia do Espírito Santo, seu coração cheio de bondade. Queridos, quantas vezes as pessoas só olham para a igreja para ver defeito? Eu lembro de uma irmãzinha, tadinha. Ela falou para mim, quando eu cheguei para pastorear nos Estados Unidos, ela falou assim: pastor, eu não tenho nenhum ministério específico, meu único ministério é ver o que está errado para falar que tem que consertar. Eu falei: esse ministério não tem na Bíblia, irmã. Aí percebi que domingo de manhã ela passava lá no berçário, passava na classe das crianças, olhava o pessoal da diaconia, e não fazia nada. Aí falei: irmã, que tal o ministério de oração? Esse é bom, pastor. E ela passou a orar por missionários, interceder, entendeu que ela podia exercer o seu ministério para glorificar a Deus. Barnabé viu a graça de Deus. Sabe aquela sua igreja, onde você participa, tem sinais da graça de Deus naquele lugar. Veja o que Deus está fazendo. Deixa Deus colocar colírio em seus olhos, para que você veja o que Deus está fazendo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele chegou lá, ele viu o que Deus estava fazendo, porque ele estava pensando no ministério da igreja, no futuro do ministério da igreja. Queridos, eu acredito que Deus usou Barnabé para impactar a igreja de Antioquia. Aliás, a Bíblia diz assim, que ele foi e viu o que estava acontecendo e disse: vamos melhorar. Tanto é que ele vai buscar Saulo para ajudá-lo no ministério. Queridos, Deus nos tem dado dons e talentos, diversos dons, e os nossos dons precisam ser usados para a edificação da igreja de Deus na terra. Vamos pensar sobre isso, vamos estar interessados no bem da igreja. Quem está interessado no bem da igreja, luta pela unidade da igreja. Quem está interessado no bem da igreja, luta pela unidade da igreja de Cristo, porque ama a igreja, quer vê-la unida.
Antes de vir para cá, no dia que eu estava no aeroporto, para vir dos Estados Unidos para cá, por questão de tempo, eu não pude ver um irmão que me pastoreou quando eu cheguei lá. Um pastor cubano, que vivia nos Estados Unidos, chamado Abi Castro. Um homem de Deus. Partiu para estar com Cristo, deixou um legado. Ele me contou que certa vez, quando ele era pastor da segunda igreja presbiteriana de Newark, houve uma eleição para escolher e definir o pastorado. Aí ele contou que acabou a eleição, 121 pessoas votaram a favor de que ele continuasse no pastorado da igreja. 12 pessoas foram contra. E quando terminou a assembleia, um grupo de pessoas, líderes, presbíteros, diáconos, professores de escola dominical, as pessoas vieram diante dele e cercaram o reverendo Abi Castro. E disseram para ele: pastor, temos que descobrir essas 12 pessoas. Será que não dá para a gente olhar lá se a gente consegue descobrir a letra de quem escreveu contra o Senhor? E ele foi escutando. Não, temos que descobrir esses 12. Temos que saber quem são, porque temos que mostrar a verdade para eles. O reverendo Abi Castro ouviu e falou: posso falar? Claro, pastor, claro. Ele disse assim: quantos foram a favor da minha permanência aqui? 121, pastor. Ótimo, fui eleito com a margem boa. Quantos foram contra? 12, pastor. Esses 12 que a gente precisa descobrir. Ele falou assim para uma pessoa que estava próxima dele ali, bem pertinho, falou assim: soma para mim 121 mais 12. Alguém falou 133. Ele falou: então abra a Bíblia para mim no Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Alguns caíram de joelhos chorando. Ele apacentou aqueles que estavam ali dizendo: irmãos, a igreja não é lugar para a gente ficar brigando com os nossos irmãos, mas é o lugar do amor e da fraternidade. Conta-se que tinha 2 pessoas brigando com o diabo, com a espada. E o diabo fazia isso, eles tentavam se defender, os 2, ali, lutando contra o diabo. De repente, um olha para o outro e fala assim: de qual igreja você é? Eu sou presbiteriano. E você? Eu sou metodista. Aí começaram os 2 a brigar um com o outro. O diabo cruzou o braço e falou assim: é assim que eu gosto. A igreja não é campo de batalha. A igreja é ninho de afeto, de respeito, de amor, de diálogo sábio e honesto. E líderes que querem liderar para o futuro têm que saber falar com sabedoria e autoridade. Um dos grandes problemas da igreja é a língua. E presbíteros e nós, pastores, precisamos usar com sabedoria a nossa boca e falar o que convém à sã doutrina, e não falar de maneira torpe, vã, vazia e desrespeitosa. Queridos, a gente precisa se arrepender. Dois presbíteros de uma igreja presbiteriana independente de uma cidade que vocês jamais vão saber qual que é. Eles estavam subindo uma escada para uma atividade que a igreja teria
naquele domingo depois do culto. Um presbítero olha para o outro e fala: reunião do conselho essa semana. Tem um abacaxi para descascar. Abacaxizaço. Era uma moça que havia ficado grávida antes do casamento. Só que quem estava atrás dos dois e eles não viram, era a mãe do abacaxi. Um dos presbíteros ligou para ela quando notou a ausência dela da igreja. Disse: irmã, estamos sentindo sua falta, querida. Ela falou: não estão não. Porque para vocês um problema é um abacaxi. Uma vida que erra e que precisa ser muitas vezes restaurada. Queridos, nós precisamos cuidar da igreja e liderar com sabedoria. Reunião do conselho não é para todo mundo ficar sabendo o que está acontecendo. Sabe sim o que pode ser dito, o que não pode, não pode. Quando a gente elege, a gente confia. O presbítero não falava para a esposa os assuntos que eram confidenciais do conselho. O outro falava. Duas mulheres caminhando. Uma disse para a outra: você não sabe o que aconteceu na reunião do conselho? Olha, isso, isso e isso. Ela falou: não sei, meu marido não fala. O meu fala. Aquela mulher que o marido não falava disse assim: poxa, por que você não me fala? Veja o nível de estrago que uma atitude nossa pode causar. Se você é mulher de presbítero curiosinha, ora! O que pode falar, pode. Fale com sabedoria. Lute para o bem da sua igreja, para a glória de Deus. Em primeiro lugar, nós precisamos ser líderes interessados no bem da igreja, para a glória de Deus. Segundo lugar, Barnabé foi um líder inspirador em seu testemunho. Inspirador em seu testemunho. Olha que coisa maravilhosa o que diz o verso de número 24, sobre Barnabé: porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Vejam, queridos, que é isso que Deus espera de nós enquanto líderes. Seja do departamento infantil, seja do conselho, seja em que área for a nossa liderança na igreja. Nós precisamos pedir a Deus que Deus nos dê a graça de que a nossa vida seja inspiradora, que a nossa vida seja cheia de bondade. E bondade na igreja, mas bondade em casa também. Não adianta sermos líderes dos melhores na igreja e em casa nós sermos pessoas onde nos falta a bondade, a generosidade, o amor, a prudência e o respeito. Um dia a pessoa falou assim: pastor, minha mulher meu marido, na igreja ele é tão santo, que eu tenho vontade de olhar para ele na igreja e cantar: santo, 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 marido onipotente. Aí eu falei: e em casa? Ela falou: eu tenho vontade de cantar: abre o coração e deixa Cristo entrar. Porque às vezes nós dissociamos a vida da igreja com a vida dentro de casa. E o elogio de Barnabé não foi ele que se autoelogiou. Foi Lucas, que usado pelo Espírito Santo de Deus, quis deixar registrado para a história
que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. O elogio veio de Deus. Queridos, nós precisamos pedir a Deus que nos ajude. Eu creio, irmãos, que a igreja precisa passar por um processo de arrependimento e santificação. E tem que começar conosco, membros da igreja. Claro que não somos perfeitos, o céu ainda não chegou. Mas naquilo que depender de nós, pedir a Deus que a gente tenha autoridade espiritual. Gandhi foi procurado por uma mulher com seu filhinho. Essa mulher com seu filhinho pediu para falar com ele. O encontrou e disse para ele: olha, eu quero que o senhor dê um conselho para o meu filho, porque ele está comendo muito açúcar. Muito açúcar. Gandhi falou para a mulher: volte daqui a uma semana. Passou uma semana. A mulher voltou e Gandhi falou assim para o menino: pare de comer açúcar, tome uma atitude, açúcar faz muito mal, não come em excesso. O menino ouviu, baixou a cabeça e disse: eu vou obedecer. A mulher perguntou para o Gandhi, falou: por que o senhor não falou isso a semana passada? Ele falou: porque a semana passada eu comia mais açúcar do que ele. A nossa palavra precisa ser com autoridade, de vida, diante de Deus, diante dos homens. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nos ajude. Liderando para o futuro precisa ser com autoridade de vida espiritual. É muito interessante, queridos irmãos, inspirados, né? Nossa vida precisa inspirar outras pessoas. Sabe os seus liderados? As crianças de quem você cuida no departamento infantil? Sabe as pessoas que você visita? As pessoas que votaram em você para presbítero ou para diaconisa? Essas pessoas querem dizer para você: eu vou com você, porque Deus está com você. Eu quero pegar na orla das suas vestes e ir com você, porque Deus está com você. Precisamos ter autoridade espiritual, irmãos, para a gente falar e viver. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Você crê que Deus pode usar a nossa vida para que a nossa vida seja inspiradora? Na nossa família? E às vezes, queridos, a gente precisa amar na igreja as pessoas, mas amar dentro de casa também. Estabelecer prioridades. Meu filhinho, hoje filhão, 23 anos, quando ele completou, ele tinha 9 anos, e ele falou assim, chegou em casa todo feliz e disse: pai, eu ganhei 2 ingressos para assistir um jogo de hóquei, aquele hóquei sobre o gelo. Disse: pai, eu ganhei porque eu fui bem na escola. A diretora disse que eu fui bem e deu 2 ingressos. Pai, vai ser na quarta-feira. Pai, quando eu peguei o ingresso, eu falei assim: eu vou pedir para o meu pai ir comigo, eu quero que ele vá, não quero mais ninguém. Quarta-feira tinha uma reunião do conselho. Eu falei: filho, o pai tem uma reunião do conselho. Eu percebi a tristeza no rostinho dele. Eu liguei para os presbíteros na quinta-feira pela manhã e falei assim, aliás, no dia seguinte eu liguei e falei: olha, vamos mudar a reunião, porque quarta-feira eu tenho um compromisso muito importante. Pastor, mas que compromisso é esse? Eu falei: com o meu filho. E falei: olha, a reunião está postergada.
Eu sabia que na agenda a gente podia esperar. Eu fiz a agenda. Marcamos para um outro dia. Hoje eu nem sei que assunto a gente ia discutir. Mas eu não consigo me esquecer da carinha dele, dizendo: pai, que alegria que você está comigo. Aí no jogo, irmãos, eu lembro até hoje, ele olhava o pessoal jogando, na verdade ganhou um ingresso que era lá perto do céu, né? De graça, né? Você via a quadra lá embaixo, né? Longe. Eu percebi que ele olhava lá, de repente ele olhava para mim com alegria, porque eu estava ali. Agora, irmãos, eu digo isso para a glória de Deus. Outro dia eu estava com ele num tempo pai e filho, e ele falou: pai, o senhor sabe qual foi o dia mais importante da minha infância? O dia que você cancelou sua reunião para ir comigo naquele jogo. Queridos, vamos pedir que Deus nos encha de bondade. Nós somos pecadores, somos. Precisamos da graça, precisamos. Mas a gente precisa se arrepender humildemente. Talvez você, líder, tenha que chegar em casa hoje e pedir perdão para alguém. Para a esposa, para o esposo, para o filho, para a filha. Talvez você tenha que dizer: Senhor Deus, me perdoa. E pedir a Deus que Deus te dê integridade e autoridade espiritual, a começar dentro da casa. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Pense na lei dos 5 anos, o que vai contar mais daqui a 5 anos. A diretora de uma multinacional, aposentada, hoje vive numa casa uma casa luxuosa, trabalhou muito, virou o mundo, rodou o mundo. Ela fica sentada o dia todo, e sabe o que ela disse quando estava dando uma palestra para jovens, líderes de corporações? Disse: quantas vezes meus filhos ficaram me esperando e eu não fui, porque eu estava de uma reunião para outra. Agora eu estou aposentada, idosa, e eu fico esperando, olhando no caminho, o dia que os meus filhos podem me ver. Se eu pudesse voltar no tempo, eu trabalharia sim, mas eu priorizaria meus filhos o máximo que eu pudesse. Que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós. Terceiro lugar, Barnabé, um homem que foi inspirador em seu testemunho. Em terceiro lugar, Barnabé foi incentivador do ministério dos irmãos. Rapidamente eu termino isso e vou para o quarto. Do quarto ponto, para que vocês possam logo ir para o quarto dormir. Mas vejam que ele era incentivador do ministério dos irmãos. Quando ele chega em Antioquia, ele vê o que Deus está fazendo, aquela multidão, gente precisando aprender os princípios basilares do Evangelho. O que é que ele faz? Ele pede para alguém trazer Saulo, que está em Jerusalém. Ele não ficou preocupado, não, mas esse cara é muito bom, vai chegar aqui e vai me ofuscar. Se esse cara chegar aqui, não tem mais para mim, vai ser tudo ele, tudo ele, tudo ele, tudo ele. Não foi assim que ele pensou. Ele sabia do potencial, da capacidade, da qualidade de Saulo, da integridade deste homem de Deus. E ele pediu para chamar Saulo, para eles fazerem uma parceria de ministério para a edificação da igreja de Antioquia, e liderando para o futuro da igreja, para a glória de Deus. Tanto é que depois a igreja, lá em Atos 13, vai mostrar ali que ela tinha muitos líderes, muitos mesmo. Mas ele vai atrás de Saulo. Queridos irmãos, quantas vezes a gente tem ciúme do ministério? Tem que ter espaço para todo mundo.
que ama Deus, que quer fazer a vontade de Deus. Às vezes tem pessoas que ficam na igreja o máximo que pode, não treina ninguém. Quando ele morre, o pessoal não sabe o que faz. Vamos pedir que Deus nos dê a graça de ser incentivador do ministério dos nossos irmãos, para a glória de Deus. Vamos descobrir novos talentos, vamos descobrir novos valores. Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós, a começar em mim. Esses dias, a igreja de imigrantes tem uma beleza imensa, mas tem também muitas dificuldades. Uma delas é a liderança. Às vezes a gente acaba de capacitar uma pessoa, e ela está ali firme, liderando o departamento infantil, de repente ela fala: cansei do frio de New Jersey, estou indo para a Flórida. Ah, irmão, dá vontade de chorar. Aí a gente prepara um líder e fala: esse vai ser um excelente tesoureiro. Olha, pastor, estou voltando para o Brasil, para Portugal. Mas a gente não pode desistir de investir em novos líderes. Uma irmã começou a tocar violão na igreja, no grupo de louvor. A gente não tem muitas pessoas capacitadas para o grupo de louvor. Trabalha com o que tem. E falei, eu não vou pagar músico que toca na noite de Nova York e chega de madrugada aqui para tocar aqui. Não. Nós vamos, por graça de Deus, ter quem a gente pode ter. Então, minha irmã começou a tocar violão. Aí eu falei: escuta, por que você não começou antes, fulana? Ela falou assim: pastor, pelo trauma. Eu falei: que trauma? Aí ela contou que ela era criança e participava de uma igreja presbiteriana no interior de Minas. E tinha uma irmã que tocava muito bem violão. E ela pequenininha ali ficava olhando assim atentamente. E a irmã tocando. Ela falou: quando eu chegava e ficava olhando, dizendo: eu quero aprender também. A irmã virava de costas e tocava de costas. Eu falei: sério? Ela falou assim: pastor, isso sem tirar nem pôr. Isso gerou em mim uma tristeza muito grande. Eu falei: essa irmã que louva a Deus falando de amor, ela não quer compartilhar comigo um dom dela. Quem lidera para o futuro tem que pensar e ser incentivador do ministério dos nossos irmãos. Aí, outro dia, a Ana, minha esposa, que toca piano, se esforça para me ajudar no ministério, e eu dou graças a Deus. Ela faz tanta coisa, irmãos. Ela ama a igreja mais do que eu. E às vezes ela faz um trabalho muito bom, eu olho para ela e falo assim: nós fazemos uma boa dupla, né? Ela falou: eu sei. Mas ela ajuda muito com música, graças a Deus. Eu louvo a Deus por ela, orem por ela. A saúde dela está precisando muito das nossas orações. Ana Reis, orem por ela. Ela contou que na primeira igreja de Maringá, IPI de Maringá, uma senhora chamada Isis Bruder. Essa senhora era organista da igreja. E todo domingo ela escolhia algumas crianças para ficarem, sabe aquele órgão que tinha um pedal que tinha que ficar fazendo assim, bombando o tempo todo? Alguns se lembram disso aqui? Quem lembra disso, levanta a mão. Olha aí. A nova geração não sabe nem o que é isso, né? Mas eu sei também. E cada domingo uma criança ficava ali, sentada, enquanto ela tocava "Quão bondoso amigo é Cristo", as crianças ficavam ali bombando. E Ana estava dizendo e contou que 7 daquelas crianças, todas tocam na igreja de Deus. Seja incentivador do ministério de alguém. É diaconisa, escolha uma pessoa que demonstra essa qualidade da misericórdia. Leva com você para fazer uma visita, para entregar uma cesta básica. Se é presbítero, percebe que alguém pode ser um bom presbítero, leva com você para fazer uma visita. Hoje o pastor foi me buscar, levou um irmão. Ele não falou, mas eu falei: ele está discipulando.
foi junto. Seja um incentivador do ministério dos irmãos, até do seu pastor, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, não é legislar em causa própria, não. Mas tem muitos pais que os filhos não estão na igreja, eles estão perguntando por quê. Tem muitas famílias de crentes que domingo de manhã, depois da escola dominical, na mesa do almoço, está falando mal dos irmãos ou do pastor, e as crianças estão escutando. Se você quer que o seu filho ame a Deus, cuide para que ele seja protegido daquilo que não glorifica a Deus. Por último, quando a gente olha aqui para o ministério de Barnabé, em quarto e último lugar, nós percebemos que Barnabé foi um líder inteiramente submisso à vontade de Deus. Inteiramente submisso à vontade de Deus. Porque em Atos 13, quando a gente percebe que a igreja agora está com uma liderança maior, com várias pessoas desenvolvendo o ministério, a igreja reunida na liturgia, adorando a Deus, o Espírito Santo de Deus deixou claro: separai para mim Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Queridos, talvez fossem ali os dois mais experientes líderes da igreja, mas Deus falou, diz a palavra que a igreja obedeceu, e a igreja impôs as mãos, enviou Barnabé e Saulo para a obra a que Deus os estava chamando, e eles saem para ser uma bênção na vida de muitas pessoas. Submissão. Que Deus nos dê a graça de sermos submissos, porque quando a gente se submete a Deus, Deus vai abençoar o nosso ministério. Algumas pessoas me criticam, algumas pessoas me condenam, porque eu estou investindo tempo, entrando nas prisões de vários lugares, algumas delas carregadas de tuberculose, várias delas com armas brancas, mas é ali que Deus me chamou para ser luz também. E aí eu louvo a Deus quando as cartas chegam, de pessoas dizendo: pastor, o livro falando da palavra de Deus transformou minha vida na força do Espírito Santo. Quando chega o testemunho de uma mulher em Massachusetts, que foi presa e chorou por meia hora, desesperada, começou a olhar como que ela iria pegar o lençol e pendurar para tirar a vida. E quando ela vai pegar o lençol, ela passa a mão debaixo do travesseiro, encontra o prisioneiros mais perto de Deus, ela começa a ler. O Espírito Santo começa a acalmar a sua alma. Ela começa a ver que Deus estava com ela. 15 dias depois ela deixou a prisão, mandou um e-mail para mim. E nesse e-mail ela dizia: pastor, eu quero 100 livros que eu quero dar para as pessoas encarceradas e fora do cárcere, porque Ele abençoou minha vida. Deus me chamou para esse ministério. Nem todos vão, claro, mas aquele para o qual Deus te chamou, seja frutífero ali, para a glória de Deus. Quem cuida de crianças, cuide e ore. Talvez você esteja cuidando de um Billy Graham. Talvez você esteja cuidando de uma líder espiritual do nível de Corrie ten Boom. Potencial e a bênção de acreditar no futuro da igreja. Um homem tinha um ministério da oração. E eu vou encerrar aqui.
tinha um ministério de oração. Quantos de nós já ouvimos falar de Billy Graham? Pode levantar a mão. Quantos aqui já ouviram falar de Vernon Peterson? Vernon Peterson. Alguns. Este homem chamado Vernon Peterson, em uma fazenda que hoje não é mais fazenda, mas eu pude visitar o lugar recentemente. Orou no meio do pasto, em uma fazenda de vacas leiteiras, pedindo para que Deus levantasse de Charlotte, na Carolina do Norte, um homem para tocar o mundo com o Evangelho. Vernon Peterson orou, e daquela fazenda, Deus levantou o filho do dono da fazenda, chamado William Franklin Graham, para ser o maior evangelista dos últimos séculos. Sabe por quê? Porque Deus usa Billy Graham, usou um homem para orar por ele, para que Deus o levantasse. Em uma oficina mecânica, um homem estava viajando, o pastor Batista estava viajando, o carro quebrou. E alguém levou o carro, guinchou, levou até a oficina mecânica. E eu prometo que eu vou parar aqui. E ele disse que ficou ali esperando cuidarem do motor do carro. Aí, diz que o mecânico abriu um claviculário enorme. Claviculário onde estão as chaves. E ele observou que para o mecânico desparafusar um parafuso maior, precisava de uma chave grandona. Quando ele precisava usar uma chave média, ele pegava a chave média para desparafusar um parafuso médio. Quando ele precisava de uma chave bem pequenininha, ele pegava aquela bem pequenininha para desparafusar, para que o motor voltasse a funcionar. A chave grandona não servia no parafuso pequenininho. A chave média não servia na chave grandona. A pequenininha, o parafuso pequenininho não servia. A chave pequenininha não servia para o parafuso grande ou médio. E quando terminou de consertar, ele viu que todas as chaves eram importantes para que o motor funcionasse e ele seguisse viagem. No reino de Deus, Deus tem as grandes chaves. Não temos que ter inveja das grandes chaves. Mas Deus tem as chaves pequenininhas. Não podemos diminuí-las, porque elas são importantes. Seja qual for seu ministério, faça na medida, na proporção da sua fé. E com toda a integridade e motivação. Para que o nome do Senhor seja glorificado, exaltado, a sua igreja edificada, o nome do Senhor conhecido, para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em 3 João existe uma frase: imite, não imitemos o que é mal. E outra diz: imite a homens como esse. Que nós possamos olhar para a vida de Barnabé. Leia Barnabé. Claro que ele não era perfeito, a gente vai ver que ele e Paulo tiveram desentendimento.
É assim na família humana, é assim na família de Deus. Mas quando Paulo não quis prosseguir, porque Marcos estava com Barnabé, o que aconteceu? Separaram, cada um foi por lado, servindo a Deus em lugares diferentes. E quando Saulo está se sentindo sozinho, ele chama Marcos, traz Marcos porque me é útil no ministério. Todos nós podemos ser usados por Deus. Deixa Deus usar a sua vida.